Luís, boa tarde, bem-vindo, como sempre, à análise técnica. Hoje começamos por responder, ou, aliás, tu começas por responder duas questões de dois telespectadores, duas análises técnicas, concretamente, uma a nós e outra ao eBay. Precisamente. A nós, porque tem sido uma cotada, curiosamente, que me despertou a atenção nestes últimos dias, que tem sido todo o mercado vítima de desvalorizações, a nós foi daquelas que bem se aguentou. E desenvolve um cenário e um aspecto técnico com potenciais de maiores valorizações, caso vejamos, e com certeza que veremos, preços por cima de 7,02, portanto 2 dias consecutivos, com objetivos em 7,25 e 7,47, para já, objetivos estes fazendo fé à figura técnica triangular que a mesma apresenta. E também para dizer que desde março a esta parte tem havido alguma acumulação, algum volume, algum interesse comprador. Tinha sido inclusivamente uma cotada já por nós referida anteriormente, que estava a mostrar e a dar esses sinais. E agora encontra-se aqui com este cenário de ainda vir a ter maiores valorizações. Portanto, o stop deverá ser respeitado no nível de 6,52, do qual está bastante longe e que eu não acredito que no curto prazo venha a alcançar, porque é uma cotada, juntamente com outras cotadas do setor de telefonia, portanto, que estão fortes, umas a recuperar e outras fortes. No caso do eBay, o telespectador aquilo que colocava era a questão do PayPal, que deverá fazer o seu spin-off algures neste segundo semestre de 2015. Precisamente. E aquilo que eu lhe posso dizer, e uma vez que não tenho acesso à informação e para quando é, e as implicações disso, a verdade é que tecnicamente a eBay encontra-se num grande percurso lateral de preços, grande percurso esse que leva 2 anos e meio. Superou a sua resistência já no segundo trimestre deste mesmo ano, muito proximamente, nas últimas 3, 4 semanas. E a grande verdade é que manter-se por cima deste nível de 59,11, eu diria ao telespectador que se mantivesse na mesma, sempre e quando os seus preços de entrada tenham sido inferiores a esse mesmo número, 59,11. E deixar correr o preço até que venha a suceder, ou aquilo que fazem os investidores normalmente é sair precisamente um dia antes de que tal venha a acontecer. Para este percurso grande lateral de preços que a mesma cotada apresenta, o cenário é de continuidade das subidas no seu médio e longo prazo. Portanto, depende de onde é que ele será alocado, que é isso a que o mesmo não faz alusão. Portanto, eu diria que sempre que está acima do nível de 46, o stop a respeitar deveria ser 46, se estiver acima de 52, o seu stop a respeitar deveria ser 52 e se estivesse acima de 55, 40, o seu stop a respeitar deveria ser esse. Caso tenha entrado acima de 59, 11, depois ajustaria o stop e eu, neste caso, era esse o stop e mantinha-me fé, portanto, ao mesmo, não correndo então riscos. De resto, era deixar estar porque está dentro de uma tendência de longo prazo. E estes eram pedidos de telespectadores em território nacional, porque também temos um pedido de um telespectador que está no Brasil e que te pediu que analisasse o índice norte-americano Dow Jones. Ele pede em concreto o Dow Jones Composite. E o Dow Jones Composite, a minha recomendação a este telespectador que tenta e que faz aqui uma análise, portanto, coerente no que respeita à sua tendência de alta, o conselho que eu quero dar é a não se tentar fazer é futurologia. Tentar adivinhar onde é que estão os máximos e que o mercado vai dar a volta é algo normalmente destrutivo. Então, o que eu vou juntar à análise dele é de que o preço está em tendência de alta e quanto portanto, a isso não há nada aqui a contestar. E o seu stop de curto prazo deverá estar em 672. Eu diria que, por Fibonacci temporal, se ele adivinha ou quer adivinhar correções, elas viriam tecnicamente para novembro deste mesmo ano, mas não quer dizer que as mesmas estejam e ponham em perigo este índice, porque este índice compõe as 30 cotadas do Dow Jones Industrial, as 20 cotadas do Dow Jones Transportes e as 15 cotadas do Dow Jones Utilities. E depois o volume não está a dar razão ainda, portanto há volume mais comprador do que há volume vendedor. Como eu mostro aqui no gráfico, enquanto não houver volume vendedor nestas descargas mais forte que o comprador, ele não deverá fazer fé. Portanto, é isso. E dou-lhe inclusivamente um exemplo do Nasdaq Composite que tocou e superou os seus máximos alguma vez realizados e onde o volume comprador de facto está a perder interesse e há mais volume vendedor no caso em que há vendas
e aqui sim pode haver um sinal de esgotamento, que comparativamente ao Nasdaq 100 ainda lhe falta algum terreno, ainda lhe faltam 240 pontos para atingir aqueles máximos do ano 2000, antes do ano E já 2000. agora, se quiseres comparar com outros índices, nomeadamente o Russell 2000 e o Eurostock 50 e até o DAX 30. Inclusivamente, até porque o Russell 2000 mostra um cenário comparativamente ao Nasdaq 100 contrário no que respeita ao volume, ou seja, portanto, supera e fecha a semana por cima deste máximo de 1259, que é máximos de sempre, com projeções a 1305, e tem o seu volume comprador com maior interesse do que as vendas, o que é bastante curioso, que já me chamou a atenção a passada semana num índice como este. No que respeita ao Eurostock 50, o que me chama a atenção e aquilo que nós devemos ter em linha de conta face às subidas a que estamos a ser sujeitos no dia de hoje, é que os mínimos da passada semana são para respeitar e os índices que eu escolho para a Europa como referência é o Eurostock 50 e o DAX 30. E porquê? Porque foram os que tecnicamente desenvolveram uma vela conhecida como envolvente de alta, onde os mínimos deverão ser respeitados, mas só a superação de 3.539 para o Eurostock 50 e, consecutivamente, 3.628 é que nos marca um sinal de continuada às subidas. No caso do DAX 30, muita atenção a este cenário, que é o seguinte: ainda que tenha uma vela envolvente de alta, poderá ser para o curto prazo, é muito importante a superação dos 11.656. E isto porquê? Porque não só corresponde à parte alta da tendência de baixa de médio prazo, como corresponde a uma zona conhecida como pullback, que é bater na tendência que já perfurou em junho, finais de maio deste mesmo ano, e que se chama isto pullback, ou seja, bater na antiga resistência, no antigo suporte, agora constitui ser uma resistência, e se isto for um pullback seria para continuar a desvalorizar. Portanto, as valorizações dos índices na próxima semana confirmar o Eurostock 50 e o DAX, que teria que ter superações acima de 11.656 para continuarmos a acreditar nas subidas. Muito bem, Luís, e hoje já não temos mais tempo, tens aí algumas análises que vamos guardar certamente para a próxima semana. Já sabe, pode enviar as suas questões para feixodecontas@económico.pt todas as semanas, todas as segundas-feiras. O Luís Correia Tavares fará a análise técnica.